Salve, salve, concurseiros e concurseiras. Aqui é o canal Concurseiro Focado e a gente criou esse canal aqui com o objetivo de tentar ajudar aí o pessoal que está na luta aí pela aprovação, né? Em algumas questões aí, em algumas disciplinas que por vezes são ignoradas em concursos públicos, né? E para iniciar aí o canal, a gente vai começar aí com uma disciplina aí do concurso da PRF. Não sei se ela cai em outro edital, mas ela é uma das disciplinas que são ignoradas ali no edital da PRF, né? Que é a física. É uma disciplina de exatas, é uma disciplina que tem alguns cálculos ali que aparentemente são complicados, mas que depois que você começa a estudar, você percebe que não é esse bicho de sete cabeças, né? Então, eu senti a grande dificuldade nessa matéria e acabei criando, acabei pegando a matéria por primeiro, né? Acabei colocando ela como uma das minhas prioridades e assim, me dei tão bem com a disciplina que hoje eu estou aqui tentando ajudar os futuros PRFs aí que estão na batalha, né? Eu vou tentar disponibilizar aí conteúdo do máximo de assuntos disponíveis aí, do máximo de assuntos possíveis aí dentro desses tópicos que vocês estão vendo na tela, né? Aqui a gente está com uma cópia do edital da parte de física, né, da PRF, e a gente vai de maneira simples tentar ajudar vocês a não deixar essa matéria em branco, né? Não garanto a vocês 100% de respostas certas aí, né? De resposta, né? Não garanto que vocês vão chegar lá e responder tudo, mas certamente que se vocês levarem a sério aí esse material e assim, é uma matéria bem tranquila de estudar, certamente que vocês vão conseguir aí ganhar uns pontinhos extras aí, uns 3 4 pontos dá para tirar. E nesse edital aí que é bem concorrido, né? 3 pontos pode ser a diferença entre você estar aprovado e você não ter a sua redação corrigida. Para começar aí, a gente vai, sem muita enrolação, né? Uma leve explicação aí de como vai andar o canal, né? A gente vai resolver questões. Basicamente, a gente vai resolver questões. Eu vou ensinar vocês a resolver questões de maneira simples. Não sou muito bom com teoria, eu não sou um professor da área. Mas o meu objetivo é tentar ajudar aí aquele concurseiro que está ignorando mesmo aquela disciplina para que ele possa chegar lá e garantir alguns pontinhos aí nessa matéria, né? Quem quiser se aprofundar, aí eu posso recomendar aí um canal aí de um professor muito bom aí, né? Na verdade, um canal não, um curso de um professor muito bom da área. E vocês comentem aí, né? Se vocês tiverem interesse de aprofundar na matéria e tal, e chegar lá assim, confiante de que vão resolver tudo, deixa aí nos comentários aí que no futuro a gente indica aí um professor show de bola para vocês. Então, sem mais enrolações, né? Matéria física, basicamente é cálculo, né? Não tem muito para onde correr aqui. Mas assim, a mais difícil do que calcular nessa matéria, o que aparenta ser mais difícil de calcular é compreender o que as questões cobram. Então, vocês precisam chegar na prova com o entendimento de que é interpretar. Você interpreta a questão e você resolve. A gente vai começar aqui os estudos pelo assunto mais básico da física, né? Vou, vou limpar aqui, eu vou limpar aqui essa área, né? Dentro da cinemática escalar, a gente vai começar aqui com um dos assuntos mais básicos, né? Que é o famoso MRU, né? Nossa Senhora. MRU. Não ligue muito para minha letra não, tá? Que eu tô fazendo isso aqui com o mouse. Minha letra já não é bonita no lápis ou na caneta. E eu tô fazendo com o mouse, então. O que é o MRU? MRU nada mais é que um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, trata de um corpo que está se movimentando, né? Um corpo que eu digo é um objeto, pode ser uma bola, pode ser um quadrado, pode ser, como a gente vai ver em muitas questões aí, um veículo, pode ser uma pessoa também. Então, é o movimento de um ser. É o movimento, né? A primeira parte aqui da nossa sigla é o movimento. Retilíneo, ou seja, a gente vai considerar aqui um movimento em linha reta. Ah, mas a questão apareceu aqui e disse que o cara se movimentou entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E eu sei que ali a estrada ela é cheia de curvas. Beleza, mas a gente está considerando
a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, como se fosse uma linha reta, né? Apesar da gente descrever aí, em algumas situações a gente vai descrever a distância da rodovia, por exemplo, que a gente sabe que ela não é reta, mas abstrai, abstrai. A gente está falando de linha reta. O que mais? E o uniforme, por que uniforme aqui, né? Porque como é um movimento, ele tem velocidade, né? A velocidade dele aqui é maior que zero. Né? Eu já vou começar a usar aqui algumas siglas aqui, né? Que vão ser muito comuns, né? E essa aqui é a primeira das siglas, a da velocidade. E nesse caso aqui, no MRU, o movimento ele é uniforme por quê? Porque essa velocidade, além de ser maior que zero, ela não varia. Então, se a questão trabalha com uma velocidade de 10 km por hora, ela não vai variar. Não vai ser 10 km por hora e depois de 2 segundos vai ser 9 e depois vai ser 8. Não, ela não vai variar. Se a questão trata de 10 metros por segundo, também não vai variar. A gente vai trabalhar sempre com uma velocidade constante aqui, né? Que é maior que zero. Porque se a velocidade for igual a zero, então o movimento, o corpo está em repouso. Então, entendido aqui o conceito do MRU, o conceito inicial do MRU, a gente vai pensar aqui em que variáveis a gente vai trabalhar para aplicar o MRU, né? Então eu vou vir aqui para mais uma tela aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o meu MRU de novo, né? Bem feião minha letra. O MRU, ele abrange basicamente três variáveis, né? Uma eu já citei para vocês aqui, né? Que é a velocidade. A segunda variável que o MRU trabalha é, é a distância, né? Eu não vou colocar como distância, não vou colocar como espaço. É o espaço, que nada mais é que uma distância, né, a ser percorrida, ou que foi percorrida também, né? E a última variável do movimento retilíneo uniforme é o tempo. Então eu tenho aqui no primeiro momento a velocidade com que o corpo se move, eu tenho ainda o espaço que ele percorreu, a distância que foi percorrida, e eu tenho por fim o tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Essas três variáveis elas têm uma sigla aí que a gente que vão nos acompanhar durante todo o curso aqui, né? Durante todas essas aulas aqui, né? A gente pode chamar de aula, de curso, não sei. A velocidade ela é representada pelo V, pela letra V. O espaço ou distância percorrida é representado pela letra S. Ah, por quê? Porque foi assim que decidiram, né? Aqui são siglas do sistema internacional, então vem do inglês aqui, né? Esse V vem do inglês, o S vem do space e o tempo é a letra T. Aqui é um T minúsculo, tá? Só pra deixar aí essa observação. Então, assim, MRU é a situação que envolve movimento. A gente está falando em linha reta, então a gente não está se preocupando ainda. A gente não está se preocupando ainda com direção, se ele está indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Ele só está se preocupando que é um corpo que se move em linha reta. E que tem essas três características, né? Ele tem uma velocidade, ele vai percorrer uma distância, um espaço, e ele vai gastar e vai consumir um espaço de tempo também, né? Um determinado tempo. Como observação aqui, na situação do espaço, principalmente do espaço, né? A gente tem na velocidade também. Não, na velocidade aqui não, a gente não vai ter na velocidade. Mas no espaço, vocês vão me ver escrever por vezes esse símbolo aqui, que é o delta, né? Quem estudou aí. Quem estudou não, né? Se você está estudando para esse concurso, você fatalmente passou pelo ensino fundamental, ensino médio, então você já tem algum conhecimento do delta aqui, né? Que ele representa uma variação. Então eu vou escrever lá na fórmula daqui a pouco, delta S. O que é o delta S? O delta S me diz que houve uma variação de espaço. Como assim uma variação? O carro saiu do quilômetro zero aqui, né? Quilômetro zero e foi até o quilômetro 3. Então houve uma variação do espaço. O espaço em que ele estava no começo era o zero, então ele não se moveu. E depois que ele se moveu para o quilômetro 3, ele percorreu essa distância. Como que eu calculo a variação do espaço?
eu faço o inverso aqui, ó. Eu pego o espaço final, onde ele chegou, e subtraio o espaço inicial. Então vamos imaginar aqui que ele não saiu do quilômetro zero. Vamos imaginar que ele saiu do quilômetro 1 aqui, ó, para ficar mais didático. Meu Deus. Então aqui, ó, qual foi a minha variação de espaço aqui, ó? Qual foi o meu ΔS? Foi o meu espaço final, que eu vou chamar de S, menos o meu espaço inicial, que eu vou chamar de S0. Então, meu ΔS aqui, ó, a primeira conta que a gente está fazendo já, né? Nesse meu exemplo aqui de cima, ele foi do 1 ao 3, então o final é o 3 e o inicial é o 1. Então, a minha variação de espaço, opa, a minha variação de espaço aqui, nesse caso, foi 2 quilômetros. Beleza. Então, aqui a observação para o espaço é que ele é tratado como uma variação de espaço. A gente sempre vai fazer essa conta? Não, a gente não vai fazer essa conta sempre. Mas em algum momento aí a gente vai precisar fazer esse tipo de cálculo aí, né? A maioria das questões que a gente vai ver, vocês vão perceber que a questão vai dizer, ah, o veículo se moveu por 70 quilômetros em 3 horas. Aí ele quer que você descubra a velocidade que ele usou, né? Então assim, em alguns casos você vai precisar fazer esse tipo de cálculo aqui, né? Espaço final menos espaço inicial. Mas na maioria deles você não vai precisar. Você vai tratar o ΔS apenas como a variação de espaço, apenas como as informações que a questão já lhe passou. Beleza, já falamos aqui das três variáveis que envolvem o MRU, né? Velocidade, espaço e tempo. Já falamos aqui das siglas. E tem uma observação aqui também importante, também não vou me aprofundar muito, mas é importantíssima até, na verdade, né? Que você tenha isso em mente. Quando eu falo de velocidade, do meu ver, quais são as formas que a gente usa para descrever uma velocidade, né? Vamos pensar num carro aí, num veículo, né? Num veículo. Aqui meu carro aqui em cima. Quando eu vejo um carro trafegando na estrada, quando eu estou dirigindo, né? O que eu falo lá? Ah, eu me desloquei ali, eu fui até a capital e eu fui em uma média de 60 quilômetros por hora. 60 quilômetros por hora. Beleza. Quando eu falo nisso aqui, ó, vocês vão observar que eu tenho. Vocês devem observar que a gente tem três informações aqui dentro. Ó. A gente tem a velocidade que ele percorreu, 60, né? A velocidade que o carro estava se movimentando, na verdade, né? 60. A gente tem também a forma como foi tratada a distância percorrida. Então, quilômetro aqui é representando a distância que foi percorrida. Ah, eu percorri 1 quilômetro, eu percorri 60 quilômetros. Então aqui essa quilometragem ela está se referindo à distância, que é o nosso S, né? E eu tenho aqui no final o, o- a variável relativa ao tempo, né? Que é, nesse caso aqui, horas. Então, olha só. Quando a gente pega, deixa eu encontrar aqui, placa de velocidade. Quando a gente pega uma placa de velocidade, vou copiar uma aqui para vocês. Aqui. Quando a gente pega aqui uma placa de velocidade, qual a informação que a gente pode observar dentro do que eu acabei de conversar com vocês? A gente tem a velocidade máxima permitida aqui, ó, 20. Esse 20 aqui é uma velocidade, né? A gente tem aqui a unidade de medida, a unidade de distância que está sendo tratada, quilômetro, e o tempo. O que a placa está dizendo? Que eu devo me locomover, eu devo transitar de modo que o meu veículo percorra no máximo 20 quilômetros em uma hora. Então eu estou falando das três informações. É claro, eu vou andar 100 por hora durante 59 minutos, vou ficar parado lá completando? Não, a gente está falando de velocidade média. Mas nem vamos bater cabeça com isso aqui. Então, beleza. Só que assim, quando a gente vai tratar desse assunto, já estamos aí com bastante tempo aí de vídeo, né? Quando a gente trata desse assunto, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que essas unidades aqui, elas têm que se conversar. Velocidade, espaço e tempo.
Eu vou deixar um pouco a velocidade aqui de lado e eu vou falar mais do espaço e do tempo. Se eu trabalho o meu espaço em quilômetro, eu tenho que trabalhar o meu tempo em hora. Ah, isso aqui eu vi lá na aula de física lá, que tratava do Sistema Internacional de Medidas e tal. Beleza. Não vou me aprofundar, já falei. Se vocês quiserem se aprofundar, eu posso indicar um professor para vocês aí. Show de bola. Tô tirando de vocês aí do nada, né? Então aqui, se você trabalhar o espaço em quilômetros, a distância em quilômetros, você tem que trabalhar o tempo em hora. Outra forma de fazer isso aqui, que a gente vai ver muito, mais muito vai despencar, vai ser a principal quando eu trabalhar a minha distância, o meu S em metros, eu vou trabalhar o meu tempo em segundos. Nossa, aqui é um S minúsculo, tá? Eu não sei se eu já tinha. A gente ainda não tinha trabalhado com isso, mas é um S minúsculo. Beleza. Então, isso aqui importantíssimo. Se você vai fazer um resumo aqui do que eu estou te falando, esse carinha aqui é importantíssimo. Só que assim, depois de um tempo isso aqui fica tão natural que você só vai errar isso aqui se você estiver desatento. Né? A gente vai fazer tanta questão que vai trabalhar com metro por segundo ou com quilômetro por hora que você só vai errar se você estiver desatento. E aí a minha recomendação é que você repita muito isso aqui, né? Repita muito. Física repetição, repetição. Então toda vez, para fechar esse conceito aqui, toda vez que uma questão me fala, sim, faltou um detalhe aqui, ó, né? Se eu trabalho na primeira hipótese aqui, né, de quilômetros e de hora, né, quilômetro para o espaço e hora para o tempo, a minha velocidade vai ser dada em quilômetros por hora. A minha velocidade ela é as duas coisas aqui, ó. Ela é o quilômetro e a hora, que é o que a gente percebe nas placas de trânsito aqui, ó. Se a gente perceber que nas placas de trânsito eu tenho a distância, a velocidade 20, e eu tenho aqui as unidades de medida da distância e do tempo, né? Quilômetros por hora. Outra alternativa que, como eu falei aqui anteriormente, é a que mais vai ser usada, é quando eu usar metros e segundos. Nesse caso aqui, a minha velocidade vai ser dada em metros por segundo. Então aqui a primeira aqui, ó, só organizar aqui, né? A primeira velocidade vai ser dada em quilômetros por hora e a segunda vai ser dada em metros por segundo. Vai vir sempre assim na prova? Na prova não, na questão. Ah, eu tenho que achar velocidade e veio distância e tempo, um em quilômetro e outro em hora. Não. Vai acontecer muito de eu ter que encontrar a velocidade, não sei a velocidade. A questão tá me questionando, a questão quer saber, a questão me passou, na verdade, né, a distância em quilômetro, por exemplo, mas ela me passou o tempo em segundos. E aí? E aí vai depender, né? Dependendo de cada questão, você vai ter que analisar se você vai passar a distância para metros, para ela combinar aqui com segundo, né? Ou se você vai passar o tempo para hora, para que ele combine aqui, ó. Então, você vai ter que fazer uma conversão. Como funciona isso? É até bem simples, né? Eu sei que, vamos falar primeiro aí da distância, né? Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, para eu converter de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar, nossa, eu tenho que multiplicar por 1000, né? Por 1000. É bem tranquilo aqui, né? Sei lá, 18 quilômetros vezes 1000 é 18.000, então tranquilo. Agora, para eu converter de metro para quilômetro, talvez não, com certeza, né? É mais complicadinho, mas é o mesmo número ali, então
eu tenho que dividir, eu acho que o símbolo da divisão lá na calculadora é assim, né? Tem que dividir por 1000. Bem simples, bem simples. E assim, não é tão difícil não. Tem uma forma de fazer essa multiplicação e divisão por 1000, né? A gente vai, é uma situação que a gente vai ver muito aqui, né? Toda vez que eu trabalhar os números múltiplos de 10, 100, 1000 e assim por diante, a multiplicação e divisão por esses números é muito simples. A gente só vai andar vírgula, a gente só vai andar casas decimais. Mas esse aí é um assunto para outra aula. Então, esse aqui é o ponto, né? Eu vou. Eu vou. Não, beleza, eu vou criar um espaço não, eu vou deixar aqui. Ah não, eu vou criar um espacinho aqui. Eu vou criar esse espaço aqui só pra gente continuar aqui nesse slide ainda. Então, beleza. A outra. A outra situação aqui, ela é um pouquinho mais complicada, né? Que é a conversão de hora para segundo, né? Então, assim, se eu estou trabalhando com quilômetro e eu tenho segundos, eu tenho que converter esses segundos para hora. E se eu estou trabalhando com metros e o tempo está em horas e eu quero usar o metro lá mesmo, eu vou converter essas horas para segundos. Essa aqui é um pouquinho mais complicado. A minha recomendação a vocês é, quando vocês forem resolver uma questão que está com essa troca aí, né, de não, elas não estão combinando, não está em quilômetro por hora ou não está em metros por segundo, que vocês olhem primeiro para o tempo, porque o tempo, como ele é mais chatinho, né? Por exemplo, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, então eu tenho que multiplicar a minha hora por 60. Só que aí aqui eu não vou achar os segundos, eu vou achar os minutos. Eu sei que cada minuto tem 60 segundos. Então eu vou multiplicar de novo por 60. Ó. São 2 vezes o cálculo. E no inverso, mesma coisa. Se eu tenho meus segundos aqui. Opa, vou fazer daqui para lá, né? Eu acabei invertendo aqui, na verdade, né? Deixa eu limpar aqui. E aqui. Daqui para lá. E voltando. Se eu tenho 60 segundos. Para eu Não, se eu tenho os meus segundos, né? Para eu converter ele em hora, eu tenho que dividir por 60 e dividir por 60 de novo. E aí eu vou ter os meus segundos, né? Então, se você olhar primeiro para a unidade de tempo, para você depois converter o espaço, fica mais fácil. E aí, novamente batendo aqui na tecla, né? Se eu trabalho com metros por segundo, com metros de segundo, a minha velocidade vai estar em metros por segundo. Se eu trabalho com quilômetro e hora, a minha velocidade vai estar em quilômetro e hora. Mais à frente aí, a gente vai fazer umas tabelinhas aí bem interessantes para a gente fazer essas conversões aí. Vai ficar bem simples. Depois eu vou ensinar um bizu legal. Outra conversão que vale a pena a gente conversa, vale a pena a gente discutir aqui. Deixa eu criar só um slide novo aqui, tá? Eu estou fazendo isso aqui no PowerPoint. Outra conversão que às vezes vai acontecer, que vai acontecer muito na verdade, é você converter as velocidades. Aqui, às vezes, a velocidade vai estar em metros por segundo e você vai converter ela para quilômetro por hora, ou vice-versa. Essa aqui, ela tem cara de que é mais complicada, mas não é. Se eu tenho uma unidade de tempo que está em metros por segundo, para que eu converta ela para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E se eu tenho uma unidade que está em quilômetros por hora, para eu fazer a conversão voltando, eu vou dividir por esse mesmo número, 3,6. Só que aí qual é a pegada aqui? Nem sempre, nem sempre não. Na maioria das vezes, a questão ela vai te dar um número que é um número fácil de converter. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. 25
20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Vocês vão ver muito, esse número aqui vai aparecer muitas vezes para vocês. 20 metros por segundo. Por que que ele vai aparecer muito? Porque quando a banca faz uma questão de física, ela não faz uma questão de física para você passar a tarde toda calculando. Ela faz uma questão de física que, se você estudou aquele conteúdo, você sabe que é fácil de resolver. Então, o que que acontece? De tanto você fazer questões, você sabe que 20 metros por segundo valem 72 quilômetros por hora. Ah, eu tenho que decorar isso aqui? Não é nenhuma questão de decorar, é uma questão de prática, né? Como eu falei um pouquinho atrás aí, física é prática. Então, se você praticar isso aqui vai ficar fluido na sua mente. Só que a gente vai fazer diferente aqui, a gente vai fazer melhor. Eu vou deixar uma tabelinha aqui e eu juro pra vocês, não, eu juro não, porque dizem que jurar é pecado, né? Eu garanto a vocês que, se vocês praticarem essa tabelinha que eu vou fazer aqui, só um minutinho. Se vocês praticarem, pega essa tabela e escreve ela todo dia. Se você fizer ela todo dia, inversão de velocidade. Se você fizer todo dia essa tabelinha aqui, vai ficar natural. É metros por segundo, quilômetros por hora. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, de metros por segundo para quilômetros por hora. Eu vou fazer dos principais números. 1 metro por segundo, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Esse 35 e 40 eu nem vou fazer agora, não. Vou fazer até aqui. E a gente vai converter, né? Eu nem vou falar de 3,6 para multiplicar, para dividir, não. A gente vai só fazer uma tabelinha aqui, ó. Aqui no meio, eu já falei para vocês que é uma multiplicação, né? Eu multiplico por 3,6. Então, o primeiro número aqui, ó, se eu multiplicar o 1 por 3,6, eu vou ter o quê? 3,6 km por hora, né? 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora. E aí vai um bizu pro 10 aqui, ó. Se 1 é 3,6, 10 é o quê? 10 é 36. A gente está multiplicando por 10, a vírgula vai só andar uma casa aqui, ó. Ela vai andar uma casa para a direita. Por que que ela vai andar para a direita? Porque eu estou multiplicando por 10, então o meu número vai crescer, né? Cada zero que eu tiver aqui, esse número vai crescer, a vírgula vai andar o número de casas para fazer o número crescer. Por exemplo, se aqui embaixo eu tivesse um 100, não ia ser mais 36, ia ser 360 km por hora. 100 metros por segundo vale 360 km por hora. Tranquilo. Se 10 é 36, 20 que é o dobro, vale quanto? Lembra que eu botei o 20 lá? Ó? 20 é o dobro, aqui é 72. 72 o quê? Quilômetros por hora, né? Vou colocar aqui só pra gente não perder o fio da meada. Quilômetros por hora. Beleza. 3,6 km por hora. Você pode fazer isso aqui, você pode pegar o dobro, pode pegar metade, por exemplo. 2, o 2 é o dobro de 1. Qual é o dobro de 3,6? É 7,2 km por hora. Quilômetros por hora. E 5? 5 é metade de 10, né? Metade de 36 é 18. Então, assim, ó, nem fiz muita conta até agora, né? Na verdade, eu fiz divisão aqui, multiplicação simples. E quanto é 15? Rapaz, 15 é metade de 30, né? Eu sei disso. Mas 15 eu posso dizer que é 10 mais 5. 10 mais 5 é isso aqui, ó, 18 mais 36. Né? 18 mais 36, 54 km por hora. Ah, é difícil. Não, é bem tranquilo. Talvez seja mais fácil você fazer a multiplicação. 15 vezes 3,6. Ou não, né? Porque 6 vezes 5, 30. Aí você vai fazer essa conta aqui toda e não sei. Não sei não. Monta essa tabela aqui, ó. Nem bate cabeça. Vai montar essa tabela lá na hora da prova? Depende, vai olhar primeiro para as questões, né? Se tiver questão que você vai fazer conversão, dá uma olhadinha rápida lá na prova, lá na parte de física. Se tiver, você monta. Se não tiver, segue em frente. Então vamos aqui, sem mais enrolação, terminando nossa tabela. 25. 25 é 20, né? 72 mais 5, que é 18.
Então dá 82 mais 8, 90. 90 quilômetros por hora. E o 30? O 30 é 25 mais 5, é 20 mais 10, você escolhe. É, ser vezes 5. Eu vou fazer aqui 25 mais 5, né? 90 mais 5, 18. 108. 108 quilômetros por hora. Se você pegar essa tabela aqui e aprender ela, aprender a montar essa tabela aqui, já era. Vai, toda hora vai aparecer 15 metros por segundo, 20 metros por segundo, 25 metros por segundo, até 10 metros por segundo vai aparecer. 30 metros por segundo vai aparecer algumas vezes. 40 eu já vi em algum momento, 40. 35 eu nem lembro de ter visto 35, mas eu já vi 40. Mas esses aí que eu deixei assinalados são os principais. Os principais. Então, se você fizer essa tabela aqui, ó, nem precisa multiplicar por 3,6 e dividir por 3,6. Vai aparecer um momento que vai valer a pena você multiplicar por 3,6, mas essas aí são questões específicas que você vai ter que ter um ar maior de interpretação para na hora de resolver a questão, na hora de resolver o cálculo, você fazer essa multiplicação, essa divisão. Enfim, não vamos bater essa cabeça agora, né? O vídeo já está bem longo. Deixa só eu revisar aqui o que eu já conversei com vocês, né? A gente falou aí de MRU, a gente falou sobre quais são as variáveis que estão envolvidas no MRU, né? Velocidade, espaço e tempo. A gente deu uma aprofundada aqui na parte da velocidade, do espaço e do tempo. A gente falou aqui das conversões de metros por segundo para quilômetros por hora. A gente falou das conversões aqui de hora para segundo, de quilômetro para metro. Ah, sim, falta um dos pontos principais aqui, né? Falta a gente falar de fórmula, né? Fórmula do MRU. Só para fechar aqui esse vídeo, né? Eu ia fazer uma questão nele, mas ele já ficou bem grande, já tem 30 minutos de vídeo. Então, vamos fechar a fórmula do MRU. A fórmula do MRU é essa aqui, ó. Para quem não sabe, essa aqui é a fórmula do MRU, essa placa aqui. Vai esquecer? Não vai esquecer, é só olhar para a placa. Por quê? Tu pega uma placa de trânsito igual essa e bota um sinal de igualdade bem aqui, ó. Só isso que tem que fazer. Como assim? Não entendi. Que raios é esse número que está aqui em cima? Que raios de número é esse aqui? Que raio de número é esse aqui? Não é a velocidade? Ah, a velocidade máxima é essa aqui. Aí eu botei aqui a minha igualdade aqui do lado, ó. Por que que eu botei igualdade aqui? Porque esse cara aqui, essa velocidade é igual ao cara que está aqui embaixo. Vamos lá. O que que é o quilômetro? Que a gente conversou um pouquinho atrás aí. O quilômetro é uma distância, né? Qual foi o símbolo da distância que eu falei para vocês? O S, né? O S. Opa, ficou longe esse S. A observação é que em alguns momentos a gente vai tratar esse S como variação, ó. Delta S. Eu vou deixar assim, VST, para ficar mais fácil. E quem é esse carinha que está aqui, ó? É a hora. Mas onde é que eu vou colocar a hora? Vocês vão observar que aqui no meio... Opa! Vocês vão observar que aqui no meio tem um símbolo de matemático aqui, né? Tem um sinal da divisão aqui no meio, ó. Então, o quilômetro, que é a distância, está sendo dividido pelas horas. Ou seja, a distância dividida pelas horas. Essa aqui é a única fórmula que resolve o MRV. Só isso aqui, ó. Velocidade é igual a distância pelo tempo. Vai esquecer? Não vai, é só lembrar dessa placa aí, ó. Desenha a placa lá na hora. Pô, esqueci a fórmula do MRU. Desenha a placa lá e lembra. Observação. Muitos aí já viram essa fórmula. A fórmula do MRU escrita assim, ó. Fórmula do sorvete, né? S igual a SO mais V vezes o T. Eu tenho um hábito feio de não botar o sinal aqui, ó. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Essa aqui é a fórmula do MRU. É outra fórmula? Não é a mesma fórmula aqui, ó. Elas são a mesma fórmula. Por que que elas são a mesma fórmula? Por causa desse carinha que está aqui em cima, ó. Desse carinha aqui que a gente chama de variação do espaço. O que que é a variação do espaço? Delta S é igual a S. O que que é o S? É o espaço final. Menos o S0, espaço inicial.
Aí você observa que já apareceram dois carinhas aqui, ó, dessa fórmula, né? O ΔS aqui, o S e S0. Só que assim, ó, outra situação importante aqui, né, que eu vou deixar uma observação aqui embaixo, ó. A é igual a B mais C. Eu tenho três variáveis. Essa questão aqui, ela vai me dar duas variáveis, vai querer que eu encontre o A. Se eu tiver de encontrar o A, eu vou deixar, eu tenho esse hábito de deixar o A na esquerda. Se eu tiver de encontrar o B, eu vou deixar o B na esquerda sempre sozinho. Vou passar o A para o outro lado, vou deixar o B na esquerda e vou encontrar o B. Se eu tiver que encontrar o C, vou deixar o C na esquerda sozinho. Cada vez que eu faço essa movimentação aqui, ó, que eu passo o B para o lado daqui, ele vai mudar a operação. O que, que o B está fazendo aqui desse lado? Ele está somando, tem um mais aqui que não está aparecendo, né? Ele está somando o C. Então ele vai passar subtraindo aqui, ó, A menos B. Né? Então aqui, né, menos B mais A, vai dar na meio. O A ele está somando. Agora, se o C, ao invés de estar somando, estivesse dividindo o B aqui, ó. O A é igual a B dividido por C. Ele vai passar alterando, invertendo a operação que ele está fazendo. Aqui ele não está fazendo uma soma, ele está fazendo uma divisão. O sinal dele é positivo, mas poderia ser negativo também, né? Ele está fazendo uma divisão. Então, quando ele for passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Opa. Aqui, ó. Quando ele for para cá, ele vai passar multiplicando aqui, ó, vezes C. Se o C fosse um negativo aqui embaixo, ele ia trazer o negativo dele para cá, porque a operação dele é uma divisão. O negativo é só o sinal dele. Só o sinal, né? Eu falo assim como se fosse um negócio irrelevante, mas entenderam? Aí o que que acontece? A fórmula principal aqui, que eu falei para vocês, que é a única fórmula da MRU, ela está organizada de modo que eu vou encontrar a velocidade. Só que aí o pessoal fez, eu não sei quem, me desculpem a minha ignorância, mas eu não sei quem, reescreveu ela de uma forma que fique mais fácil para você encontrar o espaço, que é esse S aqui, né? O S do espaço. E você vai considerar o espaço inicial. Se na questão você quer usar esse aqui, eu uso muito essa fórmula, né? Muitas vezes eu uso ela. Se eu quero usar essa aqui e não tem espaço inicial, a questão apenas diz que ela percorreu 50 km. Não disse que saiu do quilômetro 1, 2, não. Ela só disse que percorreu 50. Se o espaço inicial não aparece, a gente vai só dizer que ele foi cancelado aqui, ó. A gente vai cancelar essa variável. Se aparecer, a gente vai usar. Agora, como foi que ela virou que velocidade igual espaço pelo tempo virou S igual a S0 mais VT, ou SO. Eu falo SO, não sei, eu acho que o certo é S0, mas eu falo SO. Vou pegar minha fórmula aqui, ó. Velocidade igual... Aí eu vou botar o delta aqui, né? Agora eu vou botar o delta aqui. VT. O que que é, vou mudar de pouquinho. O que que é a variação do espaço? É o S... Opa! É o S menos S0. E aí, como é que vai ficar se eu escrever a fórmula? Velocidade é igual S menos S0 sobre T. O T está aqui, ele tá multiplicando, ele está dividindo a variação do espaço. Então, S menos S0 é a variação do espaço, ele está dividindo todo mundo. Aí o que que rolou aqui, ó? Eu falei que a fórmula estava organizada de modo a encontrar o S mais fácil, né? Então eu vou isolar o S aqui. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou isolar o S. Só que eu tenho um hábito de, na hora de isolar, deixar o cara que eu quero encontrar na esquerda. Vocês percebem que ele está na esquerda aqui, né? Na fórmula que eu escrevi para vocês. Então o que que eu vou fazer? Se eu digo que A é igual a B, é a mesma coisa que eu dizer que B é igual a A. Então eu vou só trocar a igualdade de lado aqui, ó. Quem está na direita eu vou passar para a esquerda. S menos S0 sobre T é igual a V. E agora sim eu vou isolar o meu S. Eu vou trazer esse carinha aqui para cima para continuar. Então agora eu vou isolar o meu S, né? O meu S, eu vou passar primeiro o T lá. Eu vou deixar o S0 aqui embaixo. Eu vou deixar o S0 aqui desse lado ainda, ó, para ficar bem didático. O meu V estava lá sozinho, mas agora o T vai para o lado dele. O T estava dividindo aqui o S menos S0. Então o T vai passar multiplicando o V aqui, ó. Ele inverteu a operação, né? A gente fala que inverte a operação. E agora eu vou passar
o meu S0, porque o S, para que o S fique só aqui, né? Então, S é igual V vezes T mais SO, que é o S inicial, né? Ah, ficou diferente. Aqui em cima tá S igual a SO mais VT, e embaixo tá S igual a VT mais SO. Aqui é uma propriedade matemática que eu acho que é chamada de comutatividade, não me recordo agora. Que se você está somando dois termos, você pode inverter, né? 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Não vai afetar o cálculo, né? Então eu vou só organizar para ficar igual a nossa fórmula lá, ó. S igual a SO mais VT. Multiplicando aqui, né? Então essa fórmula do sorvete, aqui o pessoal fala que é a fórmula do sorvete, né? Sorvete. So... Sorvete. 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 Não tem um R aqui no nome, não. É sorvete. Fórmula do sorvete. Nada mais é do que essa fórmula principal aqui que a gente fez aqui. Ó. É velocidade igual espaço, a variação do espaço pelo tempo. Então assim, já temos aí bastante tempo aí de vídeo, né? Essa aqui é a explicação básica. E aí o que que acontece? Só pra gente fechar aqui, lá vai eu criar de novo aqui uma tela em branco aqui, né? Deixa eu... Eu tô limpando aqui, mas eu vou deixar esse slide aqui disponível para vocês baixarem. A minha fórmula é essa aqui, ó. Velocidade é igual... Vou fazer ela aqui em cima. Velocidade é igual ao espaço pelo tempo. Como vai ser a dinâmica aí da questão, né? Da questão que envolve MRU. Eu tenho três variáveis, velocidade, espaço e tempo. E a minha questão vai me dar duas variáveis. Ela vai me dar o espaço e o tempo para encontrar a velocidade. Ou ela vai me dar a velocidade e o tempo para encontrar o espaço. Ou ela vai me dar a velocidade e o espaço para encontrar o tempo. Se eu quero velocidade, ela está perfeita aqui desse jeitinho aqui, né? Se eu quero achar o espaço, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o espaço, ó. Velocidade, o tempo estava dividindo, vai passar multiplicando, ó. Pro outro lado aqui. E o espaço ficou sozinho lá, ó. Aí eu posso inverter aqui, né? Como eu falei para vocês que eu gosto, ó. S igual V vezes o T. Parece aquela fórmula que a gente viu anteriormente, né? S igual a SO VT. Mas é a mesma fórmula, só que aqui dentro, ó, ele está implícito aqui, ó. S menos S0. Só que como o S0 ele está subtraindo, quando ele passar para o outro lado ele vai passar somando, né? Então olha só, tudo é a mesma coisa aqui no final das contas. Por que que eu acabo usando ela assim, ó? Porque, como eu falei para vocês, a maioria das vezes a questão vai me dizer lá que o carro andou 200 quilômetros. Ela não vai me dizer o espaço inicial, ela só vai me dizer que ele andou 200 quilômetros. Ou então ele lá vai me dizer que ele saiu da origem, saiu de um ponto A do início da rodovia e andou 200 quilômetros. Então assim, o início vai ser zero. Qualquer número que eu tirar, que eu subtrair o zero, vai ser o mesmo valor. Então vocês vão me ver nas próximas questões, deixando a fórmula assim, se eu quiser encontrar a velocidade, ou deixando a questão assim, a fórmula assim, se eu quiser encontrar a distância. Ocorre que existe também a variável tempo, né? A variável tempo, velocidade igual espaço pelo tempo. Espaço pelo tempo. Dei um desconto aí pro meu mouse, porque é um mouse bem antigo. Se eu quero encontrar o tempo, eu vou isolar o tempo. Para eu fazer isso aqui, ó, de forma bem didática, primeiro eu vou tirar o tempo aqui da divisão, né? Ele vai passar para a esquerda, vai passar multiplicando. O meu V já estava aqui, e o tempo que estava dividindo o S vai passar multiplicando o V. Se eu falar alguma coisa e escrever outra, vocês considerem o que eu estou escrevendo, porque eu sou bem atrapalhado. O meu S estava sozinho ali, ó. Beleza. E agora a gente vai fechar essa organização. Eu quero achar o tempo, então eu vou deixar o tempo sozinho, né? O tempo permanece na esquerda. O espaço já estava lá, ó. E a minha velocidade, que estava multiplicando o tempo agora, vai passar dividindo o espaço lá, ó. Nossa. Minha velocidade
Passo dividindo. Então essa aqui é outra forma de escrever a mesma fórmula aqui, ó. A mesma fórmula. S igual a VT. A mesma fórmula, escrita de três maneiras diferentes. Ela pode ser escrita assim, ela pode ser escrita assim. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem a importância desses carinhas aqui. E ela pode ser escrita assim. Há quem diga, e é verdade, que você pode resolver MRUV só com regra de 3. É verdade. Se vocês pararem para pensar aqui, né, a gente tem uma cara de regra de 3 aqui. Eu nem vou entrar nesse assunto agora, mas isso é verdade. Então, assim, o que vai acontecer aqui, né, no final? Vou usar aqui a fórmula do meio aqui, ó, para a explicação final agora, para a gente fechar aqui essa aula, né? Se a questão quer saber o espaço, ela vai ter que me dizer, pelo menos a princípio, né, a velocidade e o tempo. Se a questão lá na fórmula de baixo quer saber o tempo, ela vai ter que me dizer o espaço e a velocidade. Se a questão quer saber a velocidade, ela vai ter que me dizer o espaço e o tempo. Então, assim, sempre vai faltar só uma variável para eu encontrar. Se faltar duas, ou eu não consigo resolver, ou eu tenho que descobrir uma das outras duas variáveis que está faltando aí de alguma outra maneira, que vai aparecer para a gente mais em MRUV, lançamentos, outros assuntos lá na frente. Mas para o MRU é basicamente isso aqui. Pode ser que a questão me diga, queira saber a distância e me diga o tempo, mas ela me informe a velocidade de uma forma implícita. Por exemplo, ela pode me dizer que o limite de velocidade da via que para o limite de velocidade de uma via de trânsito rápido, por exemplo. Aí você vai buscar lá no seu conhecimento mental de trânsito, né, já que você está estudando para PRF, você vai saber que nas vias de trânsito rápido, o limite de velocidade é 80 km por hora. Beleza, não é o assunto aqui. Mas só para dar um exemplo. Eu vou até elaborar umas questões assim para a gente resolver. Então, última revisão aqui, né? Vamos botar aqui do primeiro slide aqui, ó. MRU, movimento retilíneo, então é um corpo em movimento, velocidade maior que zero. Se estiver parado, eu não vou calcular a distância porque ele vai ficar parado. Vai acontecer de ele estar parado sim, tá? Eu peço até desculpas aí pela fala, mas assim, é um movimento retilíneo, a gente está falando de um ponto A para um ponto B, por exemplo. E uniforme. Por que uniforme? Porque a velocidade não varia. Beleza. A gente vai trabalhar com três variáveis, né? Velocidade, espaço e tempo. Aqui a gente tem as siglas, né? Velocidade, V minúsculo. Espaço aqui é um S maiúsculo. E o tempo é um T minúsculo. Observação para o espaço, ele se trata aí da variação de espaço, né? Depois a gente falou também que a gente tem que trabalhar com alguns pares aqui, né? Se eu trabalhar com metros, eu vou trabalhar com segundos, né? Se o espaço for dado em metros, o tempo vai ser dado em segundos e a velocidade vai ser metros por segundo. Se eu trabalhar o espaço em quilômetros, eu vou ter que trabalhar o tempo em hora e a velocidade será quilômetros por hora. Beleza. Botei aqui uma plaquinha aqui para a gente reforçar a ideia. Temos aqui ainda a conversão de velocidade, né? A gente pode converter as velocidades de metros por segundo para quilômetro por hora. A gente vai fazer muito essa conversão até o final do curso, até lá no último, no último assunto que a gente topar aqui, a gente vai ver esse conteúdo aí. E que mais? E aqui é a nossa fórmula, né? Nossa fórmula principal, velocidade igual espaço pelo tempo, que pode ser reescrita de outras formas, né? Aliás, aqui, no primeiro momento aqui eu reescrevi ela como a famosa fórmula do sorvete, que muitos já conhecem aqui, ó, S igual a SO mais VT. Perdão pelo meu mouse aí de novo, né? Ou ainda como eu prefiro descrever ela, né? Quando eu estou resolvendo questão de MRU, eu normalmente faço só esse jogo aí. Eu deixo ela como ela já vem, S é velocidade igual a espaço pelo tempo, ou então se eu quero encontrar o espaço, é velocidade vezes o tempo, ou se eu quero encontrar o tempo, é espaço dividido pela velocidade. Basta que eu isole a variável que eu quero encontrar, normalmente eu faço isso deixando ela do lado esquerdo, e as variáveis que vão se afastar dela, ou unir-se a ela, dependendo do que você está fazendo,
Elas têm que trocar de operação cada vez que elas mudam do lado da igualdade. Se ela está somando, ela subtrai. Se ela está multiplicando, ela divide. Se ela está dividindo, ela multiplica. Aí vale uma observação, né? Observação número 2. Se ela está multiplicando, se é 3 vezes menos um, e eu vou tirar o menos um dali daquele lado do 3, o menos um vai passar dividindo para o outro lado, mas ele não vai perder o sinal. Vai ficar x dividido por menos um. O menos um muda a operação, ele não muda o sinal. Entendam isso. Ele muda a operação. Então, assim, por hoje o vídeo ficou bem maior do que eu achei que deveria ficar, né? Mas só aqui você já não vai, já tem o entendimento para resolver questões de MRU. Aqui já tem o entendimento. E quando a gente começa a resolver as questões, a gente vai resolver umas 10 questões de MRU. Quando a gente começar a resolver de fato, vocês vão ver que é só isso aí mesmo. Não tem muito mistério não. Então, por esse vídeo é só. Eu peço até desculpas aí pelo tamanho do vídeo, é o primeiro vídeo. Nos próximos vídeos aí a gente vai ter vídeo de 3 minutos, de 2 minutos, de 5 minutos. Vai ser vídeo bem curtos, né? Se você chegar até aqui, vale, vale uma parabenização aí pelo esforço, né? Porque a gente está falando de um assunto, o assunto mais básico, e ainda assim consumiu aí pelo menos uma hora aí quase do tempo de vocês. Eu vou deixar no link desse vídeo essa apresentação de slides aqui. Eu estou fazendo isso aqui no PowerPoint, tá? É o PowerPoint e meu mouse e a opção desenhar aqui do PowerPoint. Então, vamos lá, eu vou tentar ajudar vocês aí, né? Se surgiu alguma dúvida, se ficou algo aí a ser esclarecido, deixa aí no comentário aí, ou então me manda mensagem que chegou, quem chegar nos vídeos, opa, esse aqui é outras coisas, quem chegar no vídeo aí por indicação minha aí de alguma rede social, pode mandar mensagem pra mim aí que eu respondo assim que eu puder. Então, até o próximo vídeo aí, quando a gente vai começar a colocar a mão na massa. Valeu, rapaziada.